Olá pessoal, eu sou Gisele Machado, psicóloga da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Estou aqui agora para trazer para vocês um tema de extrema importância, que é a prevenção do transtorno de estresse pós-traumático. Qual que é o objetivo dessa disciplina dentro do curso de formação inicial? O objetivo principal é ofertar o conhecimento teórico sobre o transtorno do estresse pós-traumático a fim de prevenção, promover a saúde, a valorização do profissional de segurança pública e evitar a banalização dos eventos traumáticos. Especialistas são unânimes em afirmar que as atividades dos profissionais da segurança pública são tidas como uma das ocupações mais estressantes, devido à exposição a situações limite, como riscos de agressão, perigo, violência, pessoas que lidam com emergências constantemente, com mudanças, sendo tais situações propensas ao sofrimento psíquico. Para que todos saibam, existe toda uma preocupação do governo federal a respeito da questão da prevenção do transtorno do estresse pós-traumático, junto a todos os agentes de segurança pública. A partir disso, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, reconhecendo esta necessidade, propôs a implementação do Programa Nacional de Qualidade de Vida aos profissionais da segurança pública e defesa social, com acompanhamento à saúde mental e física, abordando temas como suicídio, gerenciamento do estresse, prevenção ao transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de TEPT, dependência química, tabagismo, obesidade, distúrbios do sono e outros. O que é o TEPT? O TEPT é uma sigla que corresponde ao transtorno de estresse pós-traumático, e essa disciplina iremos tratar sobre a prevenção a esse transtorno. O TEPT é classificado como um tipo de transtorno de ansiedade, pois sua sintomatologia caracteriza um quadro grave de ansiedade segundo o DSM-5. Ele é considerado uma condição grave e debilitante. Esta aula iremos trazer para vocês apenas noções gerais sobre o tema do transtorno de estresse pós-traumático. Iremos falar sobre a definição, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção. A definição do transtorno de estresse pós-traumático. Ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas físicos e psicológicos, onde a pessoa foi vítima ou testemunha de atos violentos, ou situações traumáticas que representavam ameaça à sua vida ou de terceiros. Então, esse é o conceito e definição principal do transtorno de estresse pós-traumático. O que é o TEPT? São recordações que remetem ao episódio ocorrido, disfunções mentais e neurofisiológicas. Pessoas com TEPT sentem que ainda estão severamente deprimidas e ansiosas por meses e até anos após o evento. É importante lembrar que o estresse, por si só, ele apresenta sintomas agudos, ok? O estresse ele é uma pressão que a gente sofre no dia a dia e não tem como a gente se livrar das situações de estresse. Elas fazem parte do nosso cotidiano e são consideradas normal acontecer. Porém, o transtorno de estresse pós-traumático são já sintomas que apresentam de forma mais grave e por período maior de tempo, certo? Então, a gente só vai estar avaliando o TEPT a partir de 1 mês de sintomas que essa pessoa esteja apresentando. Caso contrário, serão considerados casos de estresse, apenas de estresse agudo, que são situações que a gente passa no dia a dia, na nossa vida, que não tem como a gente estar evitando isso, fazem parte da rotina de qualquer pessoa, ok? Como que ocorre o TEPT? A pessoa ela se recorda do fato e revive o episódio, como se estivesse ocorrendo naquele momento. Mesma sensação de dor e sofrimento, mesma intensidade. Então, assim, a diferença entre um caso de um estresse agudo, de um estresse que ele faz parte da rotina dessa pessoa, é quando ela revive aquela situação, quando ela vai contar sobre aquilo, quando ela vai fazer uma narrativa sobre o fato, ela não sente aquela dor, ela não sente a mesma intensidade, né, ela não revive. Por isso que o transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas a gente costuma dizer que eles são revivescências, ou seja, a partir do momento que a pessoa ela começa a lembrar, fazer uma narrativa, relatar sobre a ocorrência, ela sente a mesma dor e a mesma intensidade que ela sentiu no momento que aconteceu aquele fato. Essas recordações, que são as revivescências, elas desencadeiam alterações mentais e neurofisiológicas, como, por exemplo, sentimento de culpa, raiva, humilhação,
evitação de falar sobre o evento, e aí mais para frente vou estar trazendo para vocês outros sintomas que podem ocorrer durante o TEPT. Qual que é a principal característica do TEPT? A principal característica é a visão de mundo da pessoa, ele fica afetado. Há uma quebra súbita de crenças e do modelo de mundo presumido. O mundo presumido é a concepção pessoal da realidade. Então, ou seja, a pessoa ela tem uma visão de mundo presumido, de um mundo confiável, de um mundo seguro, de um mundo que ela pode estar ali vivendo a vida dela de forma mais em segurança. E a partir do momento do trauma, essa crença ela é afetada. Então, a crença de um mundo seguro ela é afetada e a pessoa passa a ter a crença de que o mundo é um mundo hostil, um mundo perigoso, onde ela vai estar sofrendo riscos. Então, a principal característica do TEPT é a visão de mundo presumido que é afetado. As 5 crenças básicas que acontecem dentro de uma visão positiva, de uma crença positiva. A pessoa ela pensa que a vida é justa, ela tem apego e confiança no outro, segurança física, ela tem uma autoimagem positiva, autoestima e percepção de autoeficácia. E tem a crença em algo superior, um sentido de vida, que é a espiritualidade, certo? Então, assim, o normal é que as pessoas tenham uma crença positiva diante da vida, diante do mundo. Então, tudo isso aí que eu apresentei agora, essas 5 crenças básicas de uma pessoa que vê que o mundo é um mundo seguro, é um mundo confiável, então ela vive em segurança, certo? Então, é uma crença positiva. A partir do momento do trauma, ela começa a ter uma distorção dessa visão de mundo. O mundo dela passa a ser um mundo perigoso, um mundo arriscado. Após o trauma, o dano emocional, ele provém de um acontecimento, ou seja, o trauma é um fato, algo que aconteceu com essa pessoa, e aí ela sai de uma crença positiva e passa para uma crença negativa. Então, é sobre a capacidade de se defender para uma ideia de extrema vulnerabilidade. Então, ela entende anteriormente ao trauma que ela se defende, que ela tem um mundo seguro, que ela tem uma rede de apoio segura, confiável, a partir do evento que ocorre, que pode ser qualquer evento, que eu vou estar falando mais à frente, né, que é o trauma no caso, que é o evento traumático, o evento crítico. A partir disso, a pessoa começa a ter uma crença distorcida sobre a sua realidade. Então, se havia esquemas disfuncionais pré-existentes, o evento traumático ele irá reforçar essa situação, abrindo espaço para o surgimento do TEPT. Então, assim, por isso que é importante estarmos o tempo todo alimentando a crença positiva de um mundo seguro. Não viver de forma alienada, mesmo diante da situação de violência, a gente acreditar que o mundo é seguro. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que é importante que a gente alimente uma atitude positiva diante da vida, certo? E que a gente encontre mecanismos, recursos pessoais para crer que o mundo é um mundo confiável. Por quê? Porque a partir do momento de uma situação traumática, nós estaremos muito menos vulneráveis ao desenvolvimento de um transtorno de estresse pós-traumático, ok? Então, assim, se a pessoa ela já tem uma visão de mundo distorcida, se ela já está numa situação onde ela acredita que o mundo não é um mundo confiável, onde ela não pode confiar nas pessoas, onde ela não tem uma boa relação familiar, social, então o que acontece? Diante de um trauma, ela estará muito mais vulnerável ao desenvolvimento de um transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que acontece? Antes do trauma, a pessoa possuía confiança na justiça da vida e na sua capacidade de controle do mundo ao seu redor. E depois ela passa a enxergar o mundo como perigoso e destrutivo, ok? Então, essa é a principal característica do TEPT. Quais as situações que podem levar ao TEPT? Vou citar para vocês alguns exemplos. Catástrofes naturais, né, como enchente, terremoto, pandemias, acidente grave, né, acidente automobilístico, ou qualquer outro tipo de acidente, incidentes terroristas, onde possa ameaçar a própria vida ou de terceiros, morte súbita de um ente querido, guerra, agressão pessoal violenta, no caso, estupro ou outros eventos que ameaçam a vida, ou qualquer outro evento que o faça se sentir fragilizado e sem esperança. Então, é importante lembrar que a situação que leva ao TEPT, ela pode acontecer com a pessoa, ela pode estar presenciando a situação ou ela pode ter sido testemunha
ou ouvido um relato sobre aquela situação. Então, são as 3 possibilidades de se desenvolver o TEPT, sendo vítima diretamente, sendo testemunha ou ouvindo um relato sobre o fato que aconteceu, o evento crítico. Quais são os principais sintomas do TEPT? Primeiro momento, acontece uma reexperimentação do trauma. A pessoa ela vai reexperimentar o trauma através de recordações conflitivas, intrusivas do evento, flashbacks e pesadelos. Segundo ponto, apatia e dormência emocional e tentativa de evitar lugares, pessoas e atividades que são lembretes do trauma. E o terceiro ponto é o aumento da excitação, é frequente estado de alerta, podendo apresentar dificuldade para dormir e concentrar, sentir-se constantemente nervoso, irritado e indignado. Então, essas são as 3 situações que acontecem, tá? Que são sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Primeiramente, a pessoa ela começa a reexperimentar o trauma, depois ela passa por um estado de apatia e dormência emocional, e depois acontece o aumento da excitação. Outros sintomas que a gente pode perceber sintomas que eles podem surgir de repente ou de forma lenta e gradual, como também ir e vir ao longo do tempo. Sinais e sintomas que são acionados por algo que te lembre do evento traumático original, como, por exemplo, um ruído, uma imagem, certas palavras ou até mesmo um cheiro. Esses sintomas eles podem ser observados em diferentes graus e ocorrências variadas, e por isso não podemos considerar que todos eles irão ocorrer simultaneamente, a depender do limite pessoal de cada um. Então, assim, eu passei para vocês alguns exemplos de sintomas que podem surgir a partir do transtorno de estresse pós-traumático, certo? Então, assim, como foi dito aí anteriormente, esses sintomas eles não são fixos, eles não ocorrem ao mesmo tempo, eles podem ocorrer de forma gradual, de forma lenta, ou podem surgir, aparecer e depois sumir, né, ir e vir ao longo do tempo. São sintomas que podem ocorrer de forma diferente de pessoa para pessoa, mesmo as pessoas passando pelo mesmo sintoma traumático, isso não quer dizer que elas vão desenvolver os mesmos sintomas. Isso vai depender de cada pessoa, da sua predisposição, de como que era a vida dessa pessoa anteriormente, de quais eram as crenças dessa pessoa. Então, isso vai ser o determinante para aparecer esses sinais e sintomas após o trauma, ok? Outra coisa importante a gente salientar é com relação ao limite pessoal de cada um. Pessoal, o estresse, tanto o estresse na fase aguda quanto o estresse pós-traumático, ele vai depender principalmente da forma como essa pessoa lida com a sua realidade, ok? Se ela lida de uma forma positiva, se é uma pessoa que ela desenvolve essa musculatura emocional, se ela é uma pessoa que ela investe nas relações pessoais, se ela busca esse autoconhecimento, se é uma pessoa que tem um autocontrole, um autodomínio, se ela tem uma visão clara da vida, de como ela é, da vida que ela possui, certo? Se ela tem clareza das suas crenças, dos seus valores, é uma pessoa que vai estar menos suscetível ao desenvolver o TEPT. E caso ela desenvolva o TEPT, o limite mostra o quê? Que ela tem um limite pessoal maior do que outra pessoa que não tem essas características que eu acabei de dizer. Então, o sintoma será um sintoma mais leve, certo? Então, o limite pessoal é o que vai determinar os sintomas também. Vai determinar se essa pessoa ela vai estar mais propensa a desenvolver o TEPT, como também vai estar determinando os tipos de sintoma que essa pessoa vai ter, certo? Outros sintomas do TEPT. Depois de uma experiência traumática, é normal sentir-se assustado, triste, ansioso e desenvolver sintomas de estresse agudo. Então, posterior ao TEPT, é normal apresentar sintomas agudos, como insônia, pesadelos, hipervigilância, taquicardia, sudorese, pânico, entre outros. Os sintomas eles vão depender da predisposição de cada indivíduo, ok? Se eu sou uma pessoa que eu já tenho uma predisposição a ter insônia, ou se eu sou uma pessoa mais hipervigilante, se eu tenho mais disposição ao quadro de depressão, então vai depender de como eu estava antes do trauma, tá?
Então, após o trauma, logo em seguida, vai estar desenvolvendo sintomas agudos, dependendo da predisposição, tá? Então, serão sintomas agudos. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um quadro de doença de pele, que tem muitos quadros de doença de pele que são emocionais, que eles são, né, gatilhos emocionais. Então, se ela tem uma psoríase, por exemplo, então, provavelmente, é uma pessoa que ela vai desenvolver isso logo após o evento traumático, certo? E se ela tem propensão à queda de cabelo, se ela tem propensão à acne, se ela tem propensão à gastrite, certo? Então, assim, por isso que eu estou frisando para vocês que os sinais, eles vão surgir após o evento crítico de acordo com a predisposição de cada pessoa. Por isso que é importante, após um evento traumático, a pessoa estar se observando, como que ela está reagindo àquela situação que aconteceu, tá? Então, logo em seguida, a gente considera como sintomas agudos, são normais acontecer, tá? Só para finalizar a parte do sintoma, que eu falei agora sobre a questão de se auto-observar, é importante, assim, estar muito atento ao tempo que esses sintomas irão durar, tá? Então, logo em seguida, são considerados sintomas agudos. Caso esses sintomas se persistam por mais de 30 dias, aí já é importante procurar ajuda, que pode estar caracterizando um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? Vamos falar agora sobre o diagnóstico. Qual que é a base para que seja feito um diagnóstico, se é ou não um transtorno de estresse pós-traumático? Como eu acabei de dizer, esses sintomas que eram antes agudos, eles passam a ser crônicos. Então, após 30 dias de sintomas, ele já pode ser considerado, já entra como, né, um dos critérios para ser avaliado que está aí sendo desenvolvido um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o primeiro ponto é identificar o evento traumático. Então, saber se ocorreu algum evento traumático. Ocorreu algum evento traumático, alguma situação como, por exemplo, acidente de carro, assalto, sequestro, estupro, presenciou alguma situação de sofrimento, ferimentos, mutilações, desastres naturais. Então, o primeiro ponto para se avaliar e dar um diagnóstico de TEPT é saber qual o evento traumático que ocorreu. Como eu disse a vocês, o transtorno de estresse pós-traumático, existem alguns critérios para que seja feito. Então, é importante saber que o evento traumático nem sempre ele precisa ter ocorrido com a pessoa. Muitas vezes ela pode ter sido testemunha pessoalmente de uma situação, ou ela tomou conhecimento de algum evento traumático. Então, são esses 3 pontos que é importante a gente salientar. Às vezes a pessoa ouve uma história, um relato, então um acidente de carro de alguém muito próximo, ou ela toma conhecimento de algum sequestro, de alguma pessoa próxima, de um amigo, de um familiar, né? Ou então, muitas vezes, no caso da segurança pública, a gente sabe que existem as situações que ocorrem muitas vezes não com aquele agente especialmente, né, mas com outra pessoa. Muitas vezes ele não estava no momento daquela ação, daquela missão, mas isso tudo são situações que podem sim trazer um impacto para a vida dessa pessoa e pode desenvolver a partir daí um transtorno de estresse pós-traumático. Como se desenvolve o TEPT? Ocorre primeiramente a exposição a um evento traumático. No primeiro momento, a pessoa ela irá desenvolver os sintomas de um quadro de estresse agudo. A pessoa se recorda do fato e revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento. Por exemplo, insônia, memórias involuntárias, sonhar com o fato. Após essas manifestações permanecerem por mais de 4 semanas, poderá estar caminhando para uma situação de TEPT. Por isso, o ideal é que se faça uma intervenção de até 72 horas após a ocorrência do evento para se evitar o TEPT. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de quando a pessoa ela passa pelo evento traumático, porque anteriormente eu disse para vocês que existem 3 formas de desenvolver o TEPT: pessoalmente, sendo testemunha ou tomando conhecimento do fato. Nesse caso aqui, eu estou citando para vocês um exemplo de quando a pessoa ela participa, quando ela está inserida, quando ela vive aquela situação traumática, tá? Então, esse é apenas um exemplo. Então, agora eu estava dizendo para vocês como que ele acontece. No primeiro momento, a pessoa ela vai desenvolver os sintomas agudos. A partir de 4 semanas, já é considerado já o transtorno de estresse pós-traumático, já é critério para ser feito esse diagnóstico. Então, por isso que é importante a intervenção logo após
até 72 horas após o evento traumático. Intervenção em que sentido? De uma intervenção de um profissional da área, ok? Como que é feito o tratamento do TEPT? Pontos que devem ser considerados. Primeiramente, é reduzir os sintomas, certo? Então, assim, se essa pessoa está com insônia, está com taquicardia, está com grau avançado de ansiedade, ou com grau de apatia, depressão, é importante procurar um profissional da área, né, um médico, um psiquiatra ou um psicólogo, né, para estar fazendo um acompanhamento disso aí e reduzir esses sintomas. Então, com o tratamento, está buscando, primeiro ponto, reduzir os sintomas, né? Melhorar as habilidades sociais e na família, entre amigos e trabalho, tratar a evolução dos distúrbios em depressão, caso ocorra, vícios e complicações emocionais, criar um ambiente emocional favorável, né, investir nas relações pessoais, lançar mão, né, dos recursos que tem no caso, se eu tiver, né, possibilidade da psicoterapia e a TCC, que a gente acredita que é a mais indicada, a abordagem terapêutica mais indicada no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, que é a terapia cognitivo-comportamental, com ou sem acompanhamento medicamentoso. O principal objetivo do tratamento é tirar a pessoa do estado dominado dos sintomas e para que ela passe a viver o aqui e agora e fazer uso pleno de suas capacidades. Convivendo melhor com o TEPT. Pratique atividades físicas regularmente, meditação, mantenha hábitos de vida saudáveis, busque a terapia como uma ferramenta para desenvolver-se como pessoa, que isso irá lhe proporcionar o autoconhecimento. Então, isso são sugestões, certo? Para quem já teve o TEPT, ok? Então, é como você vai procurar conviver melhor com aquela situação. A partir do momento que é feito um diagnóstico, né? Que a partir do momento que é feito o diagnóstico, essa pessoa já está inserida no tratamento, é importante que ela lance mão de algumas ferramentas para estar lidando melhor com a situação, como essas aqui, certo? Vamos falar sobre a prevenção do TEPT. Após a ocorrência do TEPT, é possível evitar que novos episódios aconteçam adotando as sugestões a seguir. Primeiramente, ela fazendo um tratamento adequado, seja com um psiquiatra, com um psicólogo, se for necessário, por indicação médica, a inclusão de medicamentos, né, para aliviar os sintomas, desenvolver-se melhor no trabalho, investir mais nos relacionamentos sociais e familiares, tratar os transtornos associados como depressão e ansiedade, caso tenham ocorrido, diagnóstico precoce, tratamento imediato e um forte suporte emocional. Então, são algumas orientações para que se evite, né, trabalhar a prevenção para que ocorram novos episódios de TEPT. Outro ponto importante quando se fala sobre prevenção ao TEPT é adotarmos medidas para trabalhar e desenvolver a resiliência. Ela é a principal característica quando se fala de prevenção ao transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas mais protegidas ao impacto de um evento traumático, elas possuem maior resistência psicológica à pressão e a reações de estresse. Possuem grande capacidade de vencer dificuldades, ainda que impactantes e traumáticas, sendo capazes de se recuperar a partir de uma experiência traumática. A resistência ao estresse ela é relativa e não absoluta, variando ao longo do tempo de acordo com as circunstâncias. Portanto, não é uma qualidade fixa. Então, por isso que é importante a gente estar desenvolvendo a resiliência, certo? O que é resiliência? É a capacidade que liga os recursos pessoais a capacidades adaptativas e a uma trajetória positiva de funcionamento. Capacidade de enfrentamento, afeto positivo, pensamento positivo, controle do comportamento, altruísmo, suporte emocional e intimidade. Isso tudo são apenas algumas, né, das características do que seria essa resiliência. Finalizando, né, sobre o tema de estresse pós-traumático, né, um dos precursores da psicologia positiva, que é Martin Seligman, ele fala que a maior decisão que alguém pode fazer por si mesmo, em se tratando de prevenção ao estresse pós-traumático, é investir nas relações pessoais e desenvolver... Não, tem que voltar, cortei.
finalizar sobre o assunto da prevenção do estresse pós-traumático, trago para... Vou colocar você na imagem, eu estava só no slide. Tá. Para finalizar sobre o assunto estresse pós-traumático, trouxe para vocês uma citação do precursor da psicologia positiva, que é Martin Seligman. Ele fala o seguinte: a maior decisão que alguém pode fazer por si mesmo, em se tratando de prevenção ao estresse pós-traumático, é investir nas relações pessoais, encher-se de otimismo e gratidão e desenvolver sua aptidão emocional e sua resiliência. Enfim, praticar uma atitude positiva diante da vida, certo? Então, isso aí foram alguns conceitos que eu trouxe para vocês, noções básicas sobre o transtorno do estresse pós-traumático. E é importante que vocês tenham conhecimento que o maior investimento que vocês possam estar fazendo em vocês mesmos é buscando o autoconhecimento. A partir disso, vocês vão estar se conhecendo melhor, vão conhecer o seu limite pessoal e saber o que é importante estar desenvolvendo para evitar situações de transtorno do estresse pós-traumático nas situações do dia a dia, como também e principalmente nas situações de trabalho. Ok? Muito obrigada.